Queridos, graça e paz a todos vocês, uma alegria estar aqui, é minha gratidão ao reverendo Ederson, obrigado pelo convite, pela oportunidade que ele me dá de expor as escrituras aqui a você nesta conferência. Então eu quero explicar o que a gente vai falar, então depois a gente lê a escritura e prossegue na reflexão das escrituras. Quando o reverendo Ederson me convidou e falou que a temática seria de que somos peregrinos, eu logo pensei comigo, eu tenho que compartilhar então com estes irmãos que eu tenho aprendido. Pedro era alguém que foi chamado e tirado do seu contexto comum de pescaria e foi transformado num pescador de homens. Então ele experimentou um pouco de mudança na sua vida e eu creio que ele pode nos ensinar muito do que significa ser um forasteiro, um peregrino. Então eu vou compartilhar com vocês um trechinho de um livro que eu trouxe aqui, está lá fora, para as pessoas estiverem interessadas, um livro sobre a história de Pedro, de como ele cresce espiritualmente, saindo de alguém que é mais imaturo e vai amadurecendo na fé. História sobre um Pedro que nos evangelhos aprende com Jesus, e que depois escreve 2 cartas a um povo de Deus que precisa crescer, amadurecer espiritualmente. Então depois, se você quiser olhar na livraria, tem um livro lá, Pedras Vivas, e um pouco do que eu estou tirando aqui está lá também. Se tiver interesse, depois fica a seu critério, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês o que muito me empolga, por isso eu quero convidar você, se você tem aí sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Eu vou ler os primeiros 2 versos. A gente lê também um outro verso que lá está. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler primeiro os versos 1 e 2. E depois a gente lê o capítulo 2, verso 11 e 12. Mas eu vou chamar a atenção de expressões que Pedro usa no início da carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam aplicadas. Agora no capítulo 2, versos 11 e 12, Pedro faz uma exortação. Capítulo 2 de 1 Pedro, versos 11 e 12, ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então eu quero chamar a atenção dessas expressões que estão ali no versículo 11, aqui é forasteiro e peregrino, e também no começo da carta, para a temática desta noite, dentro aí daquilo que foi proposto para a conferência. Eu quero falar sobre identidade. Identidade é um assunto que tem pipocado bastante no mundo ocidental em geral. E esse é um país, os Estados Unidos da América, que acaba ditando a moda, inclusive, de muita reflexão sobre isso. Só que hoje em dia, identidade não é uma coisa que a gente tem de maneira que a gente não muda. O que o mundo contemporâneo tem falado bastante de criar uma identidade. É de você conseguir fazer algo, você com um senso de valor. É desejar ser alguma coisa que você gosta em você. Então vou dar exemplos diferentes, tá? Do que as pessoas gostam de desenvolver. Veja só, pode ser que seja o programa de exercício físico ou um grupo de terapia para proporcionar um gosto pelo seu corpo. Então seja magrinho e sarado, como diz o português, ou gordinho, a ideia é eu tenho que gostar de quem eu sou. Então você cria uma identidade na qual você tem senso de valor. Ou aquilo que muitas vezes é chamado de um movimento de saída, com respeito à orientação homossexual, tem a ver com uma identidade na qual eu finalmente gosto, ou aprecio, ou aprovo quem eu sou. Para alguns pode ser uma causa política ou social que faz você se sentir parte de algo maior, ou pode ser um curso que vai abrir portas para você a ter uma oportunidade ímpar no mercado de trabalho. Não importa
qual o esforço feito. A ideia é que as pessoas vivem procurando uma maneira de estabelecer uma identidade que as deixam orgulhosas de si mesmas, gostando de si. A ideia é uma espécie de afirmação. Tem um livro que saiu uns 3 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, e acabou de ser lançado em português no Brasil, escrito pelo autor Carl Trueman, em que ele fala do movimento de mudança de mentalidade na nossa geração recente, com respeito a essa ideia do self, da identidade. Assim, 50 anos atrás, se eu dissesse para o meu avô, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, ele acharia que essa pessoa tem problemas psiquiátricos. Mas hoje em dia ela não é apenas uma frase aceitável, ela é até motivo de aplauso quando as pessoas se mostram quem elas são. O que isso revela? Ela revela que quando as pessoas separam gênero de sexo ou de biologia, isso significa que o que elas são externamente não determina a sua identidade. A identidade são elas, de acordo com os sentimentos que elas aprovam. Aí você vai ouvir alguém dizer, não pastor, desculpa, não é o sentimento que ela aprova, é o sentimento de quem ela é. Vou mostrar para você que é o sentimento que ela aprova. Se ela tem 2 sentimentos conflitantes dentro de si, e ela tenha um ímpeto assim meio violento para com pessoas que pensam diferente dela, ela provavelmente vai frear esse ímpeto, porque ser violento não é ser nobre. Então há certas coisas que estão dentro da gente que não são aquelas que então a gente freia. Mas se pessoas no século XII da Idade Média tivessem um sentimento de atração homoafetiva e um sentimento de violência para com o inimigo, qual você acha que ela aprovaria como sendo socialmente? Se ela fosse uma guerreira, um guerreiro em pleno século XII, qual seria o sentimento aceitável? E a resposta é muito simples. O sentimento aceitável seria o de guerreiro, o de ser violento para com o inimigo, e não o outro sentimento. Então, a ideia não é simplesmente é autêntico porque é quem eu sou. Você acaba adotando aquilo que você acredita, aceita e de alguma maneira gosta. A identidade hoje em dia, ela é muito mais criada, diferente de tempos antigos, tá? Os mais velhos aqui vão... Quando a gente perguntava a identidade, quem é a pessoa, a gente sempre dava referências externas. De que estado do Brasil você é? Você fala, eu sou de Minas, eu sou de São Paulo, eu sou do Sul, eu sou do Nordeste, né? Pernambucano, vai falar de... Quer dizer, você vai falar de coisas que são externas a você, de quem você é filho, qual é a sua profissão. A ideia é que na cultura tradicional, a gente falava de marcadores externos que diziam quem a gente era. Você não escolhia onde você nasceu, com os seus pais, então essas coisas não são criadas por você. Simplesmente é assim, tanto é que a gente brinca, né? Parente a gente não escolhe. É uma piadinha que as pessoas fazem para dizer assim, a família de onde eu venho, ela é muito do quem eu sou. Ela representa um pouco do meu contexto. Só que a coisa mudou de tal forma que hoje em dia as pessoas pensam mais subjetivamente em termos de identidade do que objetivamente. Isto é, não são as coisas de fora da vida que todo mundo consegue discernir, mas os sentimentos internos que parecem falar mais alto quando o assunto é identidade. E não pense você, e aqui eu quero compartilhar um insight que eu aprendi com Carl Trueman nesse livro que eu... Não pense você que isso é uma coisa que só afeta as pessoas que estão fora da igreja. Não é verdade. Isso afeta também a gente que está dentro da igreja de Cristo, que nem sempre percebe como nós somos muito ligados a sentimentos e ao aspecto interno. Então, um outro exemplo interessante seria, se a gente perguntasse para os nossos avós se eles ficariam satisfeitos com seu emprego simplesmente por ele providenciar o sustento necessário para a família, ele diria sim, estou satisfeito. Hoje em dia, quando se fala de estar satisfeito no trabalho, normalmente as pessoas querem... Gosto dele.
Quando você não está satisfeito, você fala, eu trabalho porque eu tenho que pagar as contas. Mas quando você gosta deles, você fala, agora eu estou satisfeito. Porque satisfação tem mais a ver com eu sinto bem, eu gosto, Então assim, imagina perguntar para um professor, para uma professora. Ela fala assim, eu adoro ver os olhinhos atentos dos meus alunos. Então não tem a ver com o eu faço e cumpre o seu propósito. Tem a ver com o prazer que me dá. Entendeu? Hoje em dia, nós somos muito atraídos por isso, pelo prazer que as experiências nos dão. Eu estou dando essa ilustração inicial para mostrar para você que a ideia de identidade, de busca por uma identidade, ela pode ser diferente nos nossos tempos do que era em anos passados. Mas o pecado que ela reflete é o mesmo e é antigo, seja e gerações novas. E qual é esse pecado antigo? É que o ser humano sempre teve o desejo de fazer um nome. Em inglês a gente fala assim, make a name for yourself, né? Fazer um nome. Fazer um nome significa que você quer, em alguns fama. Em outros contextos, você quer ter dinheiro ou ter sucesso. Não importa. O que importa é que na Escritura, a ideia de fazer um nome é tão antiga que já aparece nos primeiros capítulos de Gênesis. Você lembra da história da Torre de Babel? A Bíblia fala que os homens vindo àquela torre, eles queriam fazê-lo para tornar célebre o nosso nome, diz o texto da Bíblia. Isto é, a gente quer fazer um nome com essa torre. A gente quer que as pessoas olhem e digam assim, uau, olha eles pessoal, ó. Olha que destaque eles receberam. A ideia de fazer um nome é antiga. A ideia é antiga. E nós, hoje em dia, sofremos então os impactos disso. Uma sociedade, hoje em dia, uma sociedade que quer fazer um nome, é uma sociedade que não tolera ser estrangeira. Sabe, isso era verdade no início das civilizações e é verdade ainda hoje. Vou dar um exemplo do antigo e depois vou dar um exemplo do novo. Ainda em Gênesis, eu estava compartilhando hoje no almoço, nós estávamos conversando sobre isso. Tem um personagem que escolhe morar num lugar bem agradável, pelo menos atraente para ele, né? Esse sobrinho chamado Ló, ele procura as campinas de Sodoma e Gomorra porque são bonitas aos seus olhos. E quando ele chega lá, ele vive por algum tempo e o texto diz que ele aprecia de tal forma que ele cria raízes, ele gosta daquilo. Que a esposa dele teve dificuldades de deixar e olha para trás e você lembra da história que ela vira uma estátua de sal. Mas ele ainda é estrangeiro. E ele foi lembrado disso pelos seus vizinhos lá em Sodoma. Essa ideia de querer se encaixar, sentir encaixado, é algo com o qual a gente pode se identificar, alguns de vocês aqui, né? A gente querer muitas vezes fazer parte, como se a gente fosse daqui, mas a gente não é exatamente daqui. E olha como isso é forte hoje em dia. Palavras que você não ouvia, vocês que são mais pouco, você não ouvia na sua juventude ou no tempo da sua infância, mas hoje em dia são muito comuns. Fala de inclusão. Inclusão é uma palavra da moda hoje em dia. Direito de minoria. Ó. Não tolerar bullying. Bullying. Às vezes assim, nossa, como eu sofri na escola, não tinha nome para isso, a gente aguentava, né, cara? Os mais velhos falam assim. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é tão sério que dá processo, não é? O que isso significa? E assim, e a gente poderia enumerar outras coisas, a tal da homofobia. Revela que ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora. Todo mundo quer se sentir dono desse mundo, parte dele. E é por isso que acho que Pedro nos ensina nessa carta que cristãos tinham que ter uma mente contra. Eles têm que entender, eles têm que esperar exclusão e desprezo advindo do ódio por Cristo. Por quê? Porque essa sociedade não está disposta a ter Cristo no centro. Então, o que eu estou contrastando aqui,
entender que o cristão necessariamente precisa ser o oposto de quem busca fazer um nome. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina pra gente que o nome de Cristo, o nome de cristão, não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe. Cristo conquistou um nome. Filipenses 2 diz que ele conquistou o nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre perante ele e toda língua confesse. Mas nós não conquistamos, nós recebemos esse nome. Na Escritura tem domínio, tem liderança, e o nosso Senhor Jesus tem esse domínio e liderança sobre nós. Mas crente também cai nesse engano de fazer um nome para si. Por exemplo, quando as pessoas, isso é muito comum lá no Brasil, talvez essa realidade no estado, não sei quanto ela se encaixa, mas quantas pessoas estão buscando sempre se especializar mais para que o seu currículo fique cada vez melhor? Assim você se encaixa melhor no mercado de trabalho. O que é isso? Senão fazer um nome. Por que muitos pais ficam frustrados se um filho optasse por trabalho braçal antes do que ir para a faculdade? Porque a gente foi treinado a pensar que o trabalho braçal não é fazer um nome. Ir para a faculdade, sim, isso é nobre. Talvez tendo vindo a esse país aqui, alguns de vocês mudaram a cabeça nesse sentido. Porque quantos de vocês não abraçaram trabalho braçal, coisa que talvez no Brasil você não tivesse feito, mas aqui se tornou comum. Mas não é verdade que lá no Brasil, com os nossos parentes, todo mundo diz assim: ai, que absurdo, estudou para quê? Por quê? Porque a gente está sempre acostumado com essa ideia de fazer um nome, ter uma... Por que a gente tem vergonha quando os nossos filhos fazem piti em público? Porque a gente não gosta do nosso nome sujado. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que essa preocupação em ter o nome, com a reputação, com o legado, não é só uma coisa que está fora. Nós também caímos nisso. E nos nossos dias, como eu falei, preconceito, inclusão, justiça, não são lutas apenas da sociedade atual. Eu falei de bullying agora há pouco. Vou dar um exemplo. Outra da escola, sofreu bullying, é capaz de você querer ir lá na escola e pedir satisfação. Mas o que a gente tinha que ensinar aos nossos meninos? Que ser cristão nesse mundo significa que a gente não encaixa muito bem mesmo. E não é incomum peixe fora d'água. Faz parte de ser cristão. Entendeu? Faz parte de ser cristão. Mas a gente pensa muito sobre o desejo de estar dentro, de fazer parte, e tem essa postura de peregrino, de forasteiro. Então é disso que eu quero falar nessa noite com vocês. Eu quero que a gente pense mais no reino que é de Deus, antes do que em construir o nosso reino. Eu quero que a gente aprenda com Pedro sobre a nossa identidade recebida por Jesus. Para a gente estudar um pouquinho sobre Pedro, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 1, porque eu quero voltar para o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O primeiro, sim, o momento em que Pedro vai se deparar com Jesus pela primeira vez. No capítulo 1, a gente vê que primeiro Jesus está cativando discípulos como André, o irmão de Pedro. E André vai chamar o seu irmão Pedro. Então no versículo 40, eu quero ler João 1, a partir do verso 40 até o 42. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção desse texto aqui é que Pedro, como eu já disse antes da gente ler o texto no começo da minha mensagem, Pedro era alguém que tinha sido transformado de pescador
pescador de homens. Então, uma das coisas que ele vai aprender aqui é que conhecer a Jesus envolve antes ser conhecido por ele. Veja, o primeiro encontro, Jesus, em vez de dizer muito prazer, Jesus, filho de José e Maria, e Pedro, eu sou filho de João. Jesus já sabe quem ele é. Tu és Pedro. Não, tu és Simão, filho de João, não é? Ele já sabe quem é Simão. E depois vai propor para ele o nome Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus conhecia Simão, conhecia Natanael. Esse é um outro encontro no capítulo 1 de João. Ele vai chegar para Natanael e falar de Natanael, quem ele é, antes de Natanael dizer qualquer coisa. Ele sabia quem era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não sabia quem estava falando com ele, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem está falando comigo? Jesus. Mas o que mais me chama a atenção não é o que Jesus sabe sobre Pedro. Isso já seria surpreendente o suficiente, sabe? Você conhecer alguém e alguém te contar a sua história. Mas é mais impressionante é que Jesus não só tem conhecimento prévio de Pedro, ele tem autoridade na vida dele e muda o nome dele. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A ideia aqui é que Jesus está propondo que esse homem, que a gente sabe que vai balançar muitas vezes, há de ser o fundamento, alguém firme, para ser uma das colunas da igreja de Cristo. Isso aqui é impressionante. Jesus está propondo uma mudança de identidade. E o que eu quero que você... Essa história de Pedro, ela na verdade não está ali só para a gente achar interessante o que aconteceu com Pedro. Ela está ali para mostrar como ela é um exemplo do que acontece com a gente. Quando nós conhecemos a Jesus, nossa identidade é mudada mesmo. A nossa história é transformada. Há outros personagens da Bíblia que têm seus nomes mudados como prova do impacto de Deus na vida deles. Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel, Saulo virou Paulo. A ideia é que essa mudança de nome implicava a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Então nós também experimentamos uma mudança de identidade no nosso novo nascimento. E essa mudança de identidade, ela afeta tudo que a gente é e faz. E eu quero que a gente cresça essa percepção. Cresça no entendimento de que as habilidades que a gente recebeu, elas são do Senhor e para a glória do Senhor. O nosso tempo, do Senhor e para a glória do Senhor. Nossos recursos têm que ganhar um novo direcionamento para a glória do Senhor, por causa da mudança de identidade. Pedro aprendeu que a nossa identidade, ela é definida pelo que a gente recebe de Deus. Uma outra história de Pedro para nos ajudar a entender o que está por trás desse ensino na sua primeira carta, é quando ele vai visitar a casa de Cornélio. Está lá em Atos capítulo. Por que eu acho essa história impressionante? É porque quando ele é ensinado acerca da santificação de todos os povos mediante a visão dos lençóis, não sei se você lembra dessa história, Pedro é chamado por Deus para ir pregar na casa. Teve a visão de um lençol com vários animais, lembra? E o lençol descia e subia. E o lençol tinha animais impuros. Deus falou, coma. Ele falou, de jeito nenhum, senhor. Sou um judeu ortodoxo. Isto é, sigo as leis. Mas Deus falou para ele, está limpo, coma. E isso vai ensiná-lo que o contato que judeus não tinham com gentios, eles vão passar a ter. A impureza que antes era considerada algo indecente, tipo sentar e comer com os gentios do jeito que eles comem, vai mudar. Então Pedro é logo em seguida chamado para ir para a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, e o mesmo Espírito que desce sobre aqueles homens que não são judeus, o que Pedro vai concluir? Que eles são receptores das mesmas promessas. Agora, olha só, então, Pedro, você é o quê? Ele diz, eu sou um judeu. Mas agora,
que algumas coisas são mais significativas que outras. Porque ele é o discípulo enviado aos da circuncisão. Mas ele vai aprender junto de incircuncisos que vale mais quem eu sou em Cristo do que minha etnia. Isto é, ele aprendeu como um judeu que ele tinha mais proximidade com os gentios, por causa do Espírito de Deus que descera sobre eles, do que ele tinha com os seus compatriotas. E aqui uma lição importante para vocês. Vocês não podem estar juntos só porque são brasileiros. Porque vocês amam a Cristo e querem honrar a Cristo. Não é porque a gente é brasileiro, não. Isso é secundário. Mas é por causa da nossa identidade em Cristo. É isso que deve nos aglutinar. É isso que deve nos juntar. Inclusive, se nosso vínculo é com Cristo, então a gente não tem problema em se associar a outras etnias neste país. Ainda mais na Flórida, que tem gente de tudo quanto é canto. A gente não ter receio em fazer isso. Por quê? Porque a nossa identidade é em Cristo. Voltando lá para a carta de Pedro, Pedro vai falar da sua identidade, destacando coisas como aquilo que ele recebeu de Jesus. Por exemplo, voltando lá para 1 Pedro, no versículo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Por que isso aqui é notório? Apóstolo de Jesus significa que ele foi enviado por Jesus. Assim, muito competente? De jeito nenhum. Pedro é o exemplo da incompetência. Porque Pedro é alguém com limitações espirituais e de preparo. Se a gente dissesse assim, pensa num apóstolo bom, você dizer, Paulo arrebentava. Conhecia o Antigo Testamento com a palma da sua mão. E Pedro falava, nós vai, nós quer, nós gosta. Ele era pescador. Homem simples. Então você dirá, esse aí para apóstolo não dá não, né? Mas Pedro vai ser alguém que vai receber essa dádiva do Senhor. Então quando ele fala apóstolo de Jesus, não pensa que ele jogou uma cartada assim, né? Jogou uma carta, não, é assim, é por graça de Deus. Tanto é que durante a carta, ele fala assim, eu, presbítero com vocês. Ele não se exalta acima deles, ele se coloca igual aos demais líderes. Por quê? Porque ele sabe que ele nem devia ser apóstolo, entendeu? Ele sabe que ele é pequeno. Então, o senso de identidade dele é de alguém que compreende que aquilo que ele é por de Jesus, por graça de Jesus mesmo. E ele vai falar da nossa identidade, é isso que eu quero agora meditar no resto do nosso tempo. Ele vai chamar no versículo 2, no 1 e no 2, ele vai dizer, eleitos que são forasteiros. Eleitos que são forasteiros. Duas palavras importantes. Eleitos aparece no verso 1 e no verso 2, e forasteiros no verso 1, e depois a gente leu lá no capítulo 2, novamente a palavra forasteiros. Então eu quero meditar principalmente nessas duas palavras, eleitos e forasteiros. Por quê? Porque a relação entre elas é muito... Eu vou explicar assim, ó. O eleito é o status que é concedido por Deus, e o forasteiro é o resultado desse status na sua relação com o mundo. Em outras palavras, é porque você foi eleito por Deus que você fica estrangeiro. É porque você foi escolhido para ser de Deus que você de repente muda o seu passaporte e agora você não pertence mais aqui. Você acaba ficando repatriado, por assim dizer. Então, ser selecionado para ser povo de Deus causa alienação em relação ao mundo. Pense na sua vinda para cá. Não importa se faz pouco tempo ou bastante tempo. Especialmente aqueles de vocês que vieram sem muito domínio da língua. Você lembra como tudo era esquisito? E você se sentia estranho? Então, Pedro está tentando dar para a gente esse senso de que ser cristão é ser constante forasteiro. Ser alguém que se sente estrangeiro. Por que isso é importante a gente lembrar? Porque do contrário,
gostar demais e vai fincar raiz onde não tem que fincar raiz. E vai se tornar parecido com Ló, que gostava de Sodoma, e da esposa dele, que não queria sair de lá. Entendeu? Então, patriados por Deus, e a gente necessariamente experimenta a animosidade do mundo. O nosso status qualifica, vamos dizer assim, as nossas atividades nesse mundo. Então eu quero dar alguns exemplos do que significa essa identidade recebida. Trabalhar com o texto para a gente entender algumas das lições. Veja só, em primeiro lugar, no versículo 2, fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a ideia, presciência do Pai, santificação do Espírito, aspersão de Jesus Cristo, se refere à identidade que a gente recebeu. Nós somos eleitos por causa disso que o Deus Trino fez por nós, tá? Então, não é só a eleição da ciência do Pai, mas parece que tudo marca aquilo que a gente é. Inclusive, uma parte que não está tão clara na tradução em português, é que quando você olha para o original do grego, do versículo 2, ele não começa com eleitos, ele começa com segundo a presciência de Deus Pai. Eu vou ler o texto como soa esquisito para você entender qual é a dica que Pedro está dando. Originalmente seria assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, segundo a presciência de Deus Pai. O que é segundo a presciência de Deus Pai? Então, para a tradução, essa cabeça de brasileiro, colocou eleitos, mas eleitos não está no original. Por quê? Porque o que a gente é, eleitos e forasteiros, tudo é moldado pela presciência do Pai, santificação do Espírito, obediência do Filho. Tua identidade é resultado da obra trinitária. Então eu preciso explicar o que a obra de Deus faz por nós e por que isso molda a nossa identidade. Para alguns de vocês, talvez você tenha aprendido isso no passado, quando você frequentava outra igreja. A palavra presciência, para muita gente, Deus vê o futuro. Não é isso. Presciência não é Deus antecipar o futuro. Isto é, não significa que nós fomos eleitos porque Deus olhou para o futuro e falou assim: esse pessoal vai frequentar Emanuel, acho que eu vou escolher esse pessoal. Não é? Não é isso. Viram o que vocês fariam em termos de caminhada cristã e aí Deus resolveu escolher. Deus viu, não é isso. Não é que ele olhou o futuro e viu que você iria crer, por isso ele te escolheu. Não é isso que o texto está dizendo. Porque a palavra presciência não tem nada a ver com informação. Eu quero mostrar para você o que na cabeça de um judeu como Pedro significa presciência. Quando Deus fala assim, Salmo 1, esse é um salmo conhecido, verso 6 termina o salmo assim: Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, sabe, perecerá. Por que o texto não fala não conhece? Veja, o salmista está fazendo um contraste, isso é muito comum nos salmos. Ele mostra uma coisa e depois ele contrasta. Às vezes é igual, às vezes é diferente. No caso do Salmo 1 é diferente. Deus conhece o caminho dos justos, dos ímpios ele não tem nem ideia. Não é verdade, você sabe que ele conhece também. Por quê? Qual é o problema dessa minha interpretação aqui? É que para você, na sua cabeça de ocidental, na minha cabeça de ocidental, conhecer significa saber quem é. Ontem eu conheci o Ricardo. Muito prazer, eu sou o Ricardo, pastor. Eu conheci ontem, mas é porque eu peguei informação sobre ele. E descobri que ele é presbítero aqui na igreja. Mas para mim, conhecer isso é ter informação. Para Pedro não é isso. Porque o judeu, quando ele pensava em conhecer, estava num relacionamento muito mais profundo, um vínculo muito mais forte. Então quando o texto fala, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, significa que Deus aprova, ama, gosta do caminho dos justos, dos ímpios não.
será. O contraste é um caminho que Deus aprecia, ama, versus um caminho que Deus não aprecia e por isso perece. Um outro exemplo do Novo Testamento, Jesus fala assim em Mateus capítulo 7, está no final do Sermão do Monte. Ele chega para os homens que disseram: Senhor, viemos em teu nome, dizendo, fizemos milagres, né? Expulsamos demônios. E aí Jesus diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você tem a ver com ter informação? Como é que ele sabe que eles praticam iniquidade? Se nunca vos conheci, significa não sei quem vocês são. Então como é que ele sabe que eles praticam iniquidade? Então não tem a ver com não ter informação sobre. Tem a ver, eu nunca aprovei o que vocês fazem. Amei o que vocês fazem. Vocês praticam a iniquidade. Por isso, eu quero agora voltar a sua atenção. Um outro texto para você guardar aqui, tá? Quando José e Maria receberam a notícia de que Maria estava grávida de... O anjo fala para José: não tema em receber Maria como sua mulher. E o texto diz assim: e José não a conheceu até que ela deu à luz a Jesus. Aí tem muito crente que pensa com a cabeça de ocidental, fala assim: nossa, deve ter sido difícil, né? Como é que José foi de Nazaré até Belém sem olhar para Maria? Puxou o burrinho com a mulher em cima, né? Barriguda, mas não conheceu ela até Jesus nascer. Não, não é isso. Não tem a ver com não saber quem ela é. Tem a ver com ele não se deitou com ela, ele não a... Seu marido poderia ter amado, porque Deus queria que o menino nascesse de uma virgem. Então quando fala que José não a conheceu, significa que José não a amou, não se deitou com ela. Porque para o judeu, conhecer significa um vínculo muito forte, muito... Então voltando aqui, quando fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, significa que Deus já tinha um vínculo especial com você antes de você ser gente. Ele já tinha um vínculo com você antes de você ser gente. Ele já amava você antes de você ser projeto. Antes de você ser projetado, ele já tinha amor por você. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então, aqui é importante a gente compreender como aquilo que nós somos eleitos não tem a ver com mas tem a ver com o amor dele colocado na gente. Sabe por que isso é importante? É assim: se Deus colocou a sua afeição em você antes de você ser projeto de gente, então a pessoa mais importante nesse mundo te quer bem. Desprezado por outros, que me importa se Deus me trata como querido dele? Entendeu? Se eu sou querido de Deus, amado de Deus, olha que importante isso para pessoas que estão recebendo essa carta de Pedro e gente que está sofrendo. Porque Pedro está escrevendo para encorajar gente que estava sofrendo. Então ele está, de fato, dizendo coisas que, por um lado, parece que humilham a gente. Eu dizer para você que você você não contribuiu com nada. Deus ama você a despeito que você é. Né? Isso é, num certo sentido, humilhante. É bom que seja. Porque a ideia é que você compreenda que o amor de Deus por você tem a ver com Deus somente. Agora um pouquinho sobre a palavra forasteiro. Essa condição de forasteiro, ela é repetida na carta, como eu já mencionei, no capítulo 2, com a ideia de peregrino. E eu acho que essas duas palavras juntas formam um conceito de identidade muito bonito. Porque o forasteiro, no original grego, era aquele residente temporário num país estrangeiro. Aquela pessoa que está de passagem, vai ficar lá um tempo, porque ela tem alguma missão lá, mas ela vai sair. Isso fala muito sobre a nossa vinculação a esse mundo. Muito. Isto é, a ideia é que a gente... Pedro está aplicando isso para a gente, para dizer que nós somos igual àquele residente temporário num país estrangeiro. Inclusive, a expressão forasteiros da dispersão
ver com a aplicação da realidade que aconteceu entre os judeus. Você talvez já tenha ouvido falar que os judeus, em determinado momento da história deles, eles foram espalhados por diferentes países por causa da conquista da sua terra, nas épocas do Reino do Norte, do Reino do Sul. Então assim, eles foram séculos antes. Mas Pedro não está falando só com judeu, essa é uma carta escrita inclusive para gentios, e ele está aplicando para eles, dizendo que eles são forasteiros da dispersão, no sentido espiritual. Diz assim: vocês também são gente espalhada no canto. Ele está refletindo uma linguagem do Antigo Testamento e aplicando para os seus leitores que são gentílicos. Então, observe o que isso significa. É que ele está tentando dar a você a ideia de que você faz parte da história de todo o povo do Testamento que chegou em você. Ele usa inclusive outras expressões na carta. Ele chama a gente de raça eleita, sacerdócio real, não é? Nação santa. Essas são expressões usadas para Israel, lá no Antigo Testamento. Chama as mulheres no capítulo filhas de Sara. Mas você não tem sangue judeu, e você não tem ascendência judia. Então, na verdade, Sara não é sua parente, mas espiritualmente vocês são filhas de Sara. É assim que Pedro trata. Então, ele está fazendo com que toda a história do Antigo Testamento seja recontada como sendo a nossa história. Tem que ler o Antigo Testamento e dizer assim: eu vou contar a história do meu povo para vocês. Como meu povo? Você é judeu, Heber? Não, mas é meu povo. É assim que Pedro pensa. Pedro está incluindo até quem não tem sangue judeu nessa história, porque a história do povo de Deus no Antigo Testamento é a minha, é a sua história. É assim que ele conta. Abraão, e sabe por que eu acho isso importante? A gente tem que aprender a ler a Escritura, não como a história dos outros, não como história de gente distante, mas como a história do nosso Deus cuidando do nosso povo, da nossa família. Quando a gente é inserido, a nossa fé fica mais significativa, porque a gente de repente passa a participar de algo grandioso. Não fica restrito a uma vida mirrada de realizações pequenas. Sabe, ser um forasteiro, ser um peregrino, é a história do povo de Deus. Abraão foi forasteiro, foi para a terra que Deus mandou, mas quando chegou nessa terra, ele não era dono da terra. Deus ia dar para o povo dele. Séculos depois, o povo tomou essa terra, mas Abraão nunca falou assim: é meu, cai fora daqui todo mundo. Pelo contrário, quando ele quis enterrar a esposa dele, teve que comprar uma casa, botar a esposa lá, porque ele era estrangeiro, mesmo depois de morar um tempão naquela terra. Sempre um estrangeiro. O povo de Deus era tratado de estrangeiro, como estrangeiro, e isso ficou tão marcado na história deles, que passaram 430 anos no Egito, depois saem de lá. Isso fica todo... Deus deixou o povo entrar na terra. Deus falou assim: ó, lembre-se que a terra não é de vocês, a terra é minha. Então aqui na terra vocês vão viver como estrangeiros. Quando um estrangeiro vier, se cuidem bem dele, porque vocês também foram estrangeiros. Deus não deixa eles esquecerem dessa identidade. Tanto é, tem uma coisa muito bonita anos atrás, que é a seguinte: povos antigos têm leis para cuidar, por exemplo, de órfãos, de viúvas, o que tem na Escritura também, mas não tem nenhum povo antigo que tem lei para cuidar de estrangeiro. Só o povo hebreu, em as antigas, tinha leis para cuidar bem de quem era estrangeiro que chegava na sua terra. Por quê? Porque essa era a identidade deles. Eles eram peregrinos, estrangeiros, forasteiros. Então, você consegue imaginar o impacto de você ser um estrangeiro, que toda vez que você é tratado, quando você chega em Israel, você é bem tratado? Como isso pode impactar a vida de um estrangeiro? Então, no Novo Testamento, essa temática ela é retomada. Quer ver um exemplo? Você vai lembrar, Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os não o receberam. Até quando ele veio para a terra dele, ele foi tratado como estrangeiro, como alguém que não pertencia. Curioso é que quando ele nasceu, ao invés de ter uma comitiva judaica para cuidar dele, quem é que foi ser
dele, quando ele ainda era um menininho na casa lá, magos do Oriente. Não podia ter uma comitiva de judeu lá? Mas não tinha. Tinha gente estrangeira celebrando a Jesus. E quando Jesus sobe e o seu Espírito é enviado por ele, as pessoas falam em línguas para alcançar gente de outros povos. Por quê? Porque Deus está ensinando que Ele está espalhando as pessoas. E agora a gente pode se sentir próximo de gente de outra cultura, se nós entendermos que o marca a nossa identidade, fé, não a nossa etnia. A verdade é que você deveria se sentir muito mais próximo de um estrangeiro crente do que de um brasileiro residente aqui. Entendeu? Por causa da nossa fé que nos marca. O próprio Pedro, sabe, no capítulo 5, no versículo 13, ele fala assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda. Ele está num lugar em que alguém, que ele não conta o nome, manda uma saudação, mas ele chama esse lugar de Babilônia. Por que isso aqui é interessante? É porque a Babilônia, que não existia mais, já tinha sido destruída. Onde é que Pedro está? Ele provavelmente está na cidade de Roma, mas ele chama Roma de Babilônia. Por quê? É a ideia de que é o centro do poder de oposição ao povo de Deus. Pedro está dizendo: eu estou no meio do inimigo de Cristo Jesus, do seu evangelho, e eu estou mandando saudação a vocês, encorajando vocês a permanecerem firmes na sua caminhada cristã. Queridos, o que eu quero encorajar vocês nessa noite é que essa ideia de identidade de estrangeiros, ela é muito prática. A gente recebe um novo passaporte, e nós temos uma relação diferente, tanto com os fiéis como com os incrédulos. Nós somos viajantes, por assim dizer, colocados numa jornada diferente pelo Deus que nos chama à sua terra. A gente deve ser pela pátria que a gente ainda não conhece. O nosso anseio é outra pátria. Não é aqui, não é o melhor lugar que a gente achou. Não, é a outra pátria, que é o lugar onde a gente finalmente vai encontrar descanso e se sentir em casa. Mas enquanto vocês estão aqui, vocês têm uma oportunidade fantástica de praticar a hospitalidade, algo do qual Pedro fala na sua carta, e que eu acho que expressa bem o cuidado de estrangeiros. Mas eu preciso explicar o que é hospitalidade. Na cabeça de muito brasileiro é juntar a galera em casa, fazer talvez assistir um futebol. Mas não é disso que eu estou falando, tá? Tem brasileiro descrente que gosta de fazer isso também. Então não é disso que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é que o que Pedro está encorajando no seu capítulo 4, verso 9, praticar a hospitalidade, tem a ver com aquele que está sendo excluído por causa de quem ele é. Acolhê-lo. Isto é, a igreja da qual você faz parte precisa ser um lugar conhecido pelo seu acolhimento. Porque a gente recebe pessoas que se sentem peixe fora d'água. E não até de outras etnias. Porque a gente quer que as pessoas estejam aqui por causa da sua fé. Então perceba, hospitalidade é mais do que compartilhar os nossos recursos materiais, é mais do que a gente abrir a nossa casa, é mais do que querer uma festança para a gente, é mais do que isso. Ser hospitaleiro significa suprir um irmão e encorajá-lo a viver como forasteiro neste mundo por causa de Jesus. É encorajá-lo a abraçar o sofrimento dentro dos propósitos redentores de Deus. É dizer: eu vou estar aqui para te apoiar. Ainda que você tenha muito a perder, eu quero que você saiba que eu estou aqui para apoiar você pela fé em Jesus. Então, eu aqui faço um apelo a vocês, aqui entendam quão significativo é a gente por aquilo que Deus nos concedeu, antes do que simplesmente pela nossa origem. O que te define de forma duradoura não é o fato de você ser um brasileiro, nem de vir do estado X ou Y, nem a profissão que você assumiu, nem mesmo a família
quando você se casou. Nada disso. O que define você de forma perene é o que você é em Deus. Por isso que o texto fala que nós somos, voltando para o capítulo 1, nós somos eleitos que são forasteiros, segundo a presciência de Deus Pai, do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. A ideia é que aquilo que Deus faz por você e em você moldam muito mais a sua identidade do que aquilo que você recebeu dos seus pais, do seu país, ou mesmo da sua experiência. Identificar-se com Jesus é necessariamente identificar-se com o estrangeiro por excelência que veio habitar entre nós. Uma história que eu acho que poucas vezes a gente entende dessa forma é a seguinte: lembra que Jesus uma vez contou a história do bom samaritano? A parábola do bom samaritano, inclusive Jesus gostava de botar samaritano como herói de parábola, né? Você já percebeu que de vez em quando parece que está fazendo para provocar, né, cara? Não, mas não é não. Jesus não é pecador, não. Ele está tentando quebrar com um padrão. O judeu era muito preconceituoso para com o samaritano. O samaritano era sangue, considerado gente de classe inferior. Então Jesus, de propósito, mostra que ele exalta quem é destratado. Você percebe? Ele exalta quem é destratado, não é? Ele está sempre com meretriz, com um publicano. Imagina chamar para ser apóstolo Simão e Zelote de um lado e de impostos do outro. Que time é esse? Tem um que trabalha para o governo e o outro quer detonar o governo. E os dois fazem parte do mesmo grupo de apóstolos. Entendeu? Só Jesus para fazer um negócio desse. Para chamar gente que é excluída, desprezada. Então, mas eu quero que você entenda o porquê que ele faz. Quando Jesus está sendo questionado por um intérprete da lei, diz assim: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz assim: como é que você interpreta a lei? Aí o homem diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? E aí Jesus diz: disseste bem. Em outras palavras, 10 na prova. Teologia está bem. Faze isto e viverás. Só que fazer isso é amar o Senhor Deus com tudo que você é o tempo todo, não é fácil. E amar o próximo tanto que você ama não é fácil. Tanto é que o texto fala assim: para justificar. O intérprete da lei diz assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma historinha. Havia um homem, descia, foi surrado, né, de Jericó até, de Jerusalém até Jericó. E aí no meio da estrada foi surrado, deixado como morto. Passou primeiro um homem da lei, sacerdote, para ajudar? Não, passou de largo. Segundo, quem? Levita, parou para ajudar? Não, passou de largo. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando assim a nata, os religiosos, mestres da lei, gente que todo mundo olharia com respeito, para dizer: vocês, na história, quem é que socorre o samaritano? Ou melhor, quem é que socorre um homem da estrada? É o samaritano. E o samaritano é desprezível aos olhos deles. Jesus não está fazendo um louvor a Maria. Ele está exemplificando que o único estrangeiro entre eles é o cumpridor da lei. Quem é o estrangeiro entre eles? Ele. Ele ama o próximo como a si mesmo. Ninguém tem maior amor do que este. Pelos seus amigos. Ele é o estrangeiro. Ele é alguém que, por excelência, foi tratado como um fora da lei. E é por isso que Jesus amou tanta gente estranha, marginalizada. Mas ele também foi marginalizado. E ele nos comissiona nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, você percebe o que eu estou ensinando aqui? É que Jesus se identificou conosco para que nós encontrássemos nossa identidade nele. Nós somos definidos pelo que nós somos em Deus. A nossa identidade é definida verticalmente, não horizontalmente. Nós podemos ser bem diferentes em termos de contextos de família, mas o que nos une é a nossa relação com Deus. É isso que molda
E eu queria que isso então fosse aquilo que você mais preza. E eu estou agora amorosamente encorajando você a refletir as razões que te fizeram vir para cá e as razões que te fizeram ficar aqui, para que você guarde o seu coração, para que elas não valham mais, não tenham maior valor do que a sua identidade em Cristo. E eu te garanto, elas enganam, porque o nosso coração é enganoso. Mas existe uma coisa que a gente, o povo de Deus, que é imitar aquilo que Jesus Cristo ensinou na parábola da pérola de grande valor. Lembra dessa parábola? Havia um colecionador de pérolas que encontrou uma pérola de grande valor. Aí o texto diz que ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar essa única pérola. Essa parábola, mas eu acho que ela tem uma verdade linda escondida que a gente às vezes não presta atenção. Ele era um colecionador de pérolas. Se ele vende tudo que ele tem para comprar uma pérola, ele não é mais um colecionador de pérolas. Abrir mão de quem ele é e o que ele preza para que ele obtenha a pérola de grande valor. Isto é, quando a gente encontra o nosso valor em Cristo, as outras coisas não são importantes mais. Elas perdem a sua força. Onde eu estou fazendo o meu pezinho de meia, o que eu sonho para o meu futuro, essas coisas são de importância secundária, quando eu encontro a pérola de grande valor. Vamos pedir a Deus que faça o nosso coração estar no lugar certo, para que a gente não aquilo que é valioso por coisas que são secundárias. Nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Vamos abaixar a cabeça? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui desejosos de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós somos chamados a sermos forasteiros. E nós somos, Senhor, por causa da eleição que o Senhor operou em Cristo Jesus, que foi aplicada pelo Espírito. Nós somos eleitos e forasteiros segundo a obra tua, Pai, a obra do teu Filho e a obra do teu Espírito. Por isso, aquilo que marca a nossa identidade, mais do que tudo, é o que o Senhor fez por nós e que o Senhor ainda está fazendo em nós. Nós não somos, em primeiro lugar, brasileiros. Não somos, em primeiro lugar, gente que no Brasil. Nós não somos gente que se orgulha da sua pátria ou do lugar onde mora. Essas coisas, elas são pueris, porque elas se vão, elas podem mudar. O Senhor pode nos tirar daqui e colocar em outro lugar. Ensina o nosso coração a desejar acima de tudo que o Senhor seja valioso para nós e que nós troquemos tudo que nós temos pela pérola de grande valor, pois ela é que nos faz sentir de fato em Cristo Jesus. Nós oramos no nome do teu Filho, a quem nós amamos, mas que nos amou primeiro. Amém.